A história começa com um guerreiro entediado com sua recente batalha, entretanto, logo ele percebe a chegada de alguém. Quando olha, ele vê uma bela cremosa o encarando, ele reconhece tamanha beleza e diz que prefere não lutar, mas se prepara para uma possível luta. Nesse ponto vários guerreiros aparecem ao lado da cremosa 10/10. Agora chegamos ao protagonista da história. Dormindo sobre uma montanha, um grande urso se aproxima, e quando parece que ele vai atacar o protagonista, ele simplesmente o acorda e lhe pede que ele casse alguns peixes para ele. O prota lhe questiona se ele não consegue caçar sua comida e nesse instante ele vê fumaça no horizonte. O prota diz que isso não é de sua conta e diz aos ursos que irá pescar e que voltará logo. Na cena seguinte voltamos para o guerreiro que está fugindo de vários jarros que o perseguem. De dentro do jarro um monstro lhe diz que está emocionado e logo começa uma feroz batalha contra o guerreiro, este que não consegue identificar qual jarro deve atacar, o jarro ou enveneno que prejudica muito o guerreiro. Agora voltamos para o protagonista, que já pescou vários peixes, se perguntando como ele irá carregar todos eles. Nesse ponto ele vê um guerreiro lutando contra um grande jarro. Os jarros cercam o guerreiro e o principal diz que lhe dará uma chance de acertar qual deles é o certo, mas então o prota pula no jarro correto e diz para o figurante que está dentro se ele pode dar este jarro para ele, para que ele possa carregar seus peixes. O guerreiro, vendo que o prota achou o jarro certo, o ataca para tirar vantagem, mas o monstro sai e lhe diz que não foi ele quem lhe encontrou, e por isso vai dar kill nele dolorosamente. Nesse ponto ele usa uma magia de alucinação para controlar o guerreiro e o prota. O capítulo seguinte inicia com dois figurantes conversando e dividindo uma bebida. Logo é mostrado que isso é uma visão do guerreiro que está sobre a magia de alucinação. O monstro comemora a efetividade da sua magia e já deseja aniquilar seus adversários de forma cruel. Porém, novamente o prota o surpreende, já que não está sendo controlado por sua magia. O prota, que parece não entender a situação, grita, mandando o guerreiro acordar e começa a repreendê-lo lhe dizendo para não quebrar os jarros dos outros. Logo o guerreiro acorda e ataca o monstro decepando sua perna, assim ele manda o prota fugir, que seguindo sua orientação começa a sair de fininho. O monstro vendo aquilo manda 2 jarros e invoca uma grande ninhada de serpentes para atacar o prota. O guerreiro o pega e lhe diz que irá protegê-lo. Nesse ponto, o prota começa a fingir que está desmaiado para que eles o deixem em paz, mas o guerreiro pensa que ele está envenenado. O guerreiro, envenenado, perde as forças, afunda na água com o prota e quando eles sobem o monstro os ataca, entretanto algo o impede destruindo sua lança. O guerreiro aproveita a situação e foge com o protagonista. O monstro vendo aquilo fica furioso e começa a recordar que sua líder, em vez de matar o guerreiro, deixou ele fugir e ainda fez uma expressão triste, o que irritou o monstro mais ainda. Em seu nome, Kulan, promete que não quer ver aquela expressão no rosto dela nunca mais e jura que irá matar o guerreiro. Ele regenera sua perna e então ele usa uma habilidade, invocando milhares de serpentes para perseguir o guerreiro e o prota. O novo capítulo inicia com o guerreiro fugindo com o prota com muita dificuldade em se mover devido a estar envenenado. Logo ele percebe uma grande onda de serpentes o perseguindo e Kulan, um monstro anão, sobre a onda de serpentes. O guerreiro se pergunta se tudo aquilo não é uma alucinação e o prota para de fingir desmaio e lhe diz que não, que tudo é real. Ele então coloca o prota no chão e diz seu nome, Taniu, e então diz ao prota para fugir que ele irá deter o monstro o máximo que puder. O prota logo segue a dica e corre para longe. Taniu luta ferozmente contra a imensa onda de serpentes, porém, quanto mais ele luta mais o veneno em seu corpo faz efeito. Logo ele cai e com um medalhão em sua mão diz que a única coisa na qual se lamenta é de não saber mais sobre a morte do seu amigo. Kulan se aproxima com uma expressão alegre e Taniu lhe diz para matá-lo logo. Kulan lhe diz que gosta de ver ele sofrer e que tudo isso é devido a ele atacar sua líder, e que após tudo ele ainda deixou ela com uma expressão triste em seu rosto. Neste ponto Taniu cai no chão devido ao veneno e Kulan se aproxima para pegar o medalhão da sua líder. Entretanto, o prota aparece e Kulan manda fugir dali se não quiser ir de Vasco. O prota então lhe rebate, lhe dizendo para ele sair dali, e se ele eleger ignorar sua advertência ele irá sofrer as consequências. Kulan então percebe o poder do prota e vê que quem destruiu sua lança foi ele. O prota então lança um pouco de sua magia e destrói toda a ninhada de serpentes que o Kulan controlava. Kulan desvia os olhos por alguns instantes e quando ele percebe o prota e Taniu já deram linha daquele local.
Na cena seguinte vemos um figurante em uma torre questionando o que é aquele sentimento familiar, ele se transforma em uma coruja e voa, dizendo que logo alguém importante estará ali. Este novo capítulo inicia com o figurante, que transformou-se em coruja, pensando sobre aquele sentimento familiar, ele logo começa a lembrar de uma intensa luta entre duas divindades. Um deles diz que irá derrotar o grande demônio do sangue de ferro, e em continuação o demônio de sangue de ferro lhe pergunta se é certo seu irmão mais velho dizer que ele é seu inimigo. A divindade então diz para ele ficar quieto já que não o considera mais seu irmão, eles então se preparam um último golpe. Cada um prepara o golpe mais poderoso e partem para cima um do outro. Logo o que vemos é que o demônio do sangue de ferro foi duramente derrotado, e no seu alento final diz para seu irmão, Ilmabec, para se cuidar, a divindade Ilmabec chora ao ver seu irmão cair no precipício. Novamente vemos a coruja questionando se o demônio de sangue de ferro ainda está vivo e que ele precisa perseguir aquela energia antes que ela desapareça. Agora temos Kulon lamentando sua derrota, e então, ele percebe que está faltando um dos seus jarros, logo ele lembra que o Prota queria um deles, ele amaldiçoa o Prota por roubá-lo e parte para encontrá-lo. No novo quadro o Homem-Coruja para em um local e lamenta ter chegado tarde, ele então reconhece que Kulon, da seita do Demônio do Céu do Norte, estava lutando naquele local e questiona a proximidade da energia do Demônio do Sangue de Ferro junto com a seita do Demônio do Céu do Norte. De longe a cremosa do primeiro capítulo observa o Zé Coruja voar, ela então conversa com seu pet, uma grande cabra e ancião da seita, sobre o mestre Banjo estar naquele local neutro. Eles também conversam como é inédito ver que Kulon perdeu sua batalha e que é bem provável que um ser muito poderoso interviu e derrotou Kulon. A cremosa confirma que também tem esta suspeita. A cabra questiona o porquê ela liberou aquele guerreiro e ela lhe diz que depois irá explicá-lo. Eles partem do local para procurarem Kulon. No quadro seguinte Taniu acorda com um cheiro de peixe assado, o urso vendo que ele acordou logo lança um para ele comer, Taniu pensa que já foi de Vasco já que consegue entender o que o urso fala, ele o agradece mas logo percebe a presença do Prota que lhe pergunta se ele dormiu bem. Aqui chegamos ao fim desse breve resumo, seus viciados, curta e comentem para uma parte 2 ou para novos mangás.